homem a comportar-se. Nós estávamos falando do leão, né? O que leva o leão a matar? Então vimos 3 motivos. O leão mata quando está com fome, mata para defender seu território e mata para proteger suas crias. Deu para entender? Então a gente sabe por que o leão se comporta? Sabe. A gente sabe por que os outros animais se comportam? Então, se a gente analisar muito bem as motivações, nós podemos prever o comportamento dos animais? Sim, perfeitamente. Os motivos que eles fazem as coisas são facilmente explicáveis. Mas aí nós temos um problema. Por que o homem mata? O homem mata quando está com fome? Ah, todos são vegetarianos, né? Ninguém come galinha, boi, nada disso. Pergunta de novo. O homem mata quando está com fome? Mata para defender suas crias? Para defender seu território? Por que mais o homem mata? Olha, os motivos são tantos que fica difícil explicar. Eles matam por esporte, não é não? Ah, para se divertir. Eles matam para se divertir. Matam até por motivo nenhum. Por que foi que você matou a moça? Eu não gostei do cabelo dela. Já chama esse cara de psicopata. Ou então aqueles 4 rapazes, né, que queimaram o índio vivo, lembra? Ou então um grupo que atacou uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, lembra? Eles estavam no carro, desceram e espancaram a moça. Aí perguntam, por que vocês fizeram isso? Ah, a gente achou que ela era prostituta. Foi um engano, foi mal. Desculpa. Foi mal, a gente achou que ela era prostituta. Quer dizer, se fosse prostituta, não podia fazer isso. Eles iam matá-la. Então, quer dizer, você pode matar a prostituta, não tem problema. Qual a diferença? Qual a explicação? Então, a psicologia quer saber por que as pessoas fazem isso. Porque esses jovens não eram pobres. Eles moravam na Barra da Tijuca, o bairro mais caro do Rio de Janeiro. Eram todos ricos, todos jovens, bonitos. Por que eles faziam isso? E eles faziam muito, porque haviam 12 casos de espancamento a mulheres. Depois é que elas foram denunciar. Como muitas eram prostitutas, elas não denunciavam. Mas 12 já haviam sido espancadas. Então eles faziam habitualmente isso. Por que eles faziam isso? Por que aqueles rapazes mataram o índio? Sabe qual é a desculpa dele? Ah, a gente achou que era um vagabundo. Não sabia que era índio. Qual a diferença? Mas por que eles fizeram aquilo? Gente, pensa bem. Eles foram no posto de gasolina, compraram a gasolina, encheram daqueles galões, voltaram, quer dizer, foi premeditado, né? Eles viram o índio dormindo, foram até um posto de gasolina, compraram a gasolina, voltaram, encharcaram o cara e tocaram fogo. Não foi um impulso nem um acidente. Eles planejaram isso. Fizeram isso. Qual é o choque da sociedade? Eles eram garotos normais, eles estudavam num colégio normal, entendeu? Não tinham nenhum histórico de violência no colégio. Eram crianças como vocês no colégio, no pátio, normal, nenhum problema. Eles só gostavam de tocar fogo nas pessoas. Perfeitamente normais, adolescentes normais. Vocês fariam isso? Tem certeza? Será que em circunstâncias diferentes não fariam, não? Se estourasse a guerra no Brasil, por exemplo, e tivesse racionamento de alimentos, por exemplo, será que vocês não roubavam, não? Será que vocês não matavam? Então, não digam exatamente eu não faria. O que a gente tem que aprender? Por que as pessoas fazem as coisas e como controlar isso? Então, o que é que faz com que as pessoas se comportem? A primeira coisa, deu para perceber. Um dos primeiros motivos que leva a pessoa a se comportar são os motivos físicos. Fome, sede, frio. Então, as necessidades físicas levam você a se comportar, certo? Para buscar a satisfação dessas necessidades físicas. Mas no caso dos animais, os motivos são físicos. Então, são fáceis de prever, certo? Mas o homem só age por motivos físicos? Fizeram uma pesquisa na década de 40, 50 com um grupo de bebês. Eles pegaram um grupo de bebês e dividiram em 2. Um grupo de bebês
teve acesso a todo tipo de brinquedo que estimulava a psicomotricidade. Sabe o que é isso? Brinquedos coloridos, brinquedos que faziam barulho, aquilo que a gente faz para as crianças se desenvolverem, lembra? Ah, se for colorido a criança desenvolve mais, se tiver isso. Então eles fizeram tudo que se conhecia na época para desenvolver o potencial das crianças. E eles tinham uma alimentação balanceada. O segundo grupo de bebês tinha rigorosamente a mesma quantidade de alimentos do primeiro grupo, ou seja, eles comiam a mesma quantidade de comida. Só que o segundo grupo de bebês não teve acesso a nenhum tipo de estimulação. Não tinham brinquedos, não tinham quarto colorido, não tinham nada. Antes que você diga que maldade, a maior parte do planeta, as crianças não têm nada disso. Crianças africanas não têm nada de brinquedos, as coisas assim. Então o segundo grupo de bebês não teve acesso a nenhum tipo de estimulação desse tipo. Eram bebês órfãos, tá? Então o segundo grupo não teve nenhum brinquedo. Eles tinham apenas um quarto vazio, simples, sem decoração, e se alimentavam rigorosamente com a mesma coisa. Só que o segundo grupo teria um grupo de voluntárias que iriam lá com um único objetivo, de abraçar e beijar os bebês. Só isso. Então, algumas vezes por dia, as voluntárias entravam, pegavam o bebê que elas tinham escolhido e iam abraçá-los e beijá-los. Só isso, mais nada. Então não tinha um brinquedo, não tinha cor, não tinha móvel, não tinha musiquinha, não tinha nada. Só isso. E eles mediram a evolução dos bebês. Como é que você mede a evolução do bebê? Você pergunta para ele, faz um questionário? Não. Então, como é que você mede a evolução de um bebê? Medindo o seu crescimento, o seu peso, certo? Então, se o bebê está evoluindo bem, ele ganha peso, ele cresce. Então, eles passaram a fazer a medição dos dois grupos de bebês que comiam a mesma comida. Teoricamente, se vocês comem a mesma comida, eles devem crescer como? Na mesma proporção, correto? Então, se o primeiro grupo ganhou 1 quilo, o segundo grupo também tinha que ganhar 1 quilo. O que vocês acham que aconteceu? Os dois grupos de bebês tiveram um ganho de peso diferente. Por incrível que pareça, o segundo grupo de bebês teve um ganho de peso maior do que o primeiro grupo de bebês. Então, o segundo grupo se desenvolveu mais e melhor do que o primeiro grupo. Sendo que, teoricamente, o primeiro grupo teria mais condições. Então, verificou-se que os seres humanos nascem já com um tipo diferente de necessidade que não é física. E quando essas necessidades não físicas não são atendidas, gera estresse. O que é estresse? Angústia mental. E a angústia mental interfere no desenvolvimento físico. Então, quando o ser humano nasce, ele não nasce só com necessidade de comer, beber. Ele nasce também com necessidades psíquicas. Então, ele precisa de algumas outras coisas que não são físicas. Que coisas são essas? Aí eles começaram a estudar. O que beijo e abraço dá ao bebê? Ele entende o que significa? Não. Ele não tem como dizer, mas o beijo e o abraço faz diferença no desenvolvimento físico. Crianças que têm contato físico se desenvolvem fisicamente melhor do que aquelas que não têm. Que necessidade é essa? Necessidade de aceitação. O ser humano nasce com essa necessidade psíquica. E quando não é atendida essa necessidade, ele desenvolve transtornos no comportamento. O primeiro é no desenvolvimento físico e posteriormente no desenvolvimento da personalidade. Agora, essas são inatas. Quando o ser humano chega a uma determinada idade, ele começa a desenvolver um outro tipo de necessidade. São necessidades aprendidas. Porque, por exemplo, necessidade de roupa é uma necessidade física, não é? Agora, a necessidade de vestir uma calça jeans de uma marca é uma necessidade física? É uma necessidade psíquica? Não, é uma necessidade o quê? Social.
Então, as duas primeiras, você nasce com elas. A terceira, você aprende em sociedade. Então, tem algumas necessidades que você desenvolve à medida que você tem contato social. Deu para entender isso? E essas três necessidades é que geram o comportamento. Então, a psicologia começou a estudar o balanceamento dessas necessidades e como elas se desenvolviam nos seres humanos. Então, lembra, as necessidades são aquelas três: físicas, psíquicas e sociais. Então, você tem uma necessidade, ou desejo, tá? Pode ser o desejo de comer bolo, pode ser o desejo de ter uma blusa, pode ser o desejo de ter uma determinada blusa. São diferentes? Tá. O primeiro é um desejo físico, você está com fome. Está com fome e deseja um pedaço de bolo. O segundo, você precisa de uma blusa, você está com frio. Tá? E o terceiro, você precisa de uma blusa de uma determinada marca. É um outro tipo, certo? Mas os três são desejos? Os três causam sofrimento? Para. Toda vez que você tem uma necessidade, você gera uma sensação desagradável. Porque você produz substâncias que geram tensão. E a tensão provoca uma sensação desagradável, os músculos se enrijecem e esses hormônios correm no seu corpo formando um mal-estar. Lembra? Fome é uma sensação agradável? Pensa bem, se for muita fome, nada, um mal-estar danado, né? E esse mal-estar é tão desagradável que faz o quê? Você está sentado aí, aquele mal-estar, foi ficando grande demais, o que você faz? Levanta e vai procurar alguma coisa para comer, não é isso? Então o objetivo da tensão é fazer você fazer alguma coisa. Então ele vai te forçar a agir. Lembra? O que motiva o comportamento? As necessidades. Então você está com fome. Então essa tensão leva você a agir. Você vai na geladeira, abre e come um pedaço de bolo. O que acontece? Qual é o objetivo de comer o bolo? É para tirar a fome? Não. É para tirar a sensação ruim que você está tendo. Então você age para reduzir o que? A tensão. Na hora que você está comendo um pedaço de bolo, qual a sensação que você tem? Na hora que você está comendo. É uma sensação de isso. No momento que você atinge o objetivo, está comendo o bolo, você sente o quê? Alívio. Né? Satisfação, relaxamento. Pensa bem, a fome acabou? O bolo nem chegou no estômago ainda. E a sensação diminuiu, lembra? Então o bolo chega no estômago e tal, mas não foi suficiente. Aí o que acontece? A fome volta, né? Aí você come outro pedaço. Então, na hora que você está comendo, o que diminui? A fome? Não. O que diminui é a tensão. Então, toda necessidade, todo desejo gera uma sensação, uma tensão. Tá? E é essa tensão que é desagradável que você quer diminuir. Deu para entender? O problema é quando você está com aquela fome enorme. Aí você vai lá e come um pedaço de bolo. Na hora que você está comendo o bolo, o que acontece com a tensão? Você terminou o bolo e a fome volta. Aí você come o segundo pedaço de bolo. Na hora que você está comendo um pedaço de bolo, o que acontece com a tensão? Mas terminou ela, volta. Você come o terceiro pedaço. Você come o quarto, come o quinto, come o sexto, o sétimo. No oitavo, você está quase vomitando. Mas quando você termina, você continua com fome. Que coisa esquisita é essa? Isso existe? Né? É uma das causas da obesidade. Mas eu tenho fome, eu tenho muita fome. Ela come quase até sair, mas a fome não passa. Qual o problema? A gente vai chegar lá mais adiante. Isso é um problema do comportamento. Porque a fome normal se explica assim, ó. Você está com fome, gera isso e acontece assim. Deu para entender aqui? Muito bem. Então, todos nós temos necessidades físicas, psíquicas e sociais que motivam o nosso comportamento. Tá? Então, por exemplo, o ser humano tem uma necessidade muito interessante, chamada curiosidade. Você sabia que você nasce com isso? Quando chega uma certa idade, a criança começa, mas por quê? Mas por quê? Lembra dessa ideia? Quem tem irmãozinho pequeno tem uma fase que ela fica perguntando o tempo todo. Enche a paciência algumas vezes, né? Se
ela começa a encher a paciência, você cala essa boca, dá uma bofetada, e ela tenta uma segunda vez e acontece a mesma coisa, o que vai acontecer depois de um tempo? Ela descobre que a curiosidade, lembra que a gente tem uma terceira, que é social? A curiosidade não é uma necessidade socialmente aceitável. Então, se ela ficar muito curiosa, ela será o quê? Agredida. Então, ela aprende a não manifestar a curiosidade. Deu para entender? Vamos a um outro caso. O Joãozinho está na escola e a professora distribui papel e lápis e pede para ele desenhar um céu. Aí ele pega um roxo bem forte e desenha lá o céu. Aí verde. Aí, não, Joãozinho, onde já se viu céu roxo e verde? Não existe. O céu é azul de dia e preto de noite. Entendeu? Entendi, professor. Uma segunda vez ela distribui papel e lápis e pede para eles desenharem uma flor. Aí ele começa uma flor, uma pétala de cada cor. Joãozinho, olha a maluquice, Joãozinho. Existe flor com uma pétala de cada cor? Não existe, está inventando. Flor é assim, você escolhe uma cor e pinta. Entendeu? Entendi, professor. Aí o pai do Joãozinho muda de emprego, começa a ganhar mais, muda de bairro, tem bastante dinheiro e envia ele para uma escola construtivista, baseada em Piaget, Montessori, Escambau. E lá nessa escola nova, né, com poucos alunos, vários professores, a professora distribui papel e lápis e pede para as crianças desenharem uma árvore. Aí a professora descobre que o Joãozinho está desenhando. Ela diz: Joãozinho, por que você não está desenhando a árvore? Estou esperando a professora dizer como que é a árvore. O que foi que o Joãozinho aprendeu? Que a criatividade não é uma atividade socialmente aceitável. Então o ser humano, ele nasce criativo, curioso e com iniciativa por natureza. Mas ele pode ser ensinado a não fazer nada disso. O que vai acontecer com essas crianças quando elas crescerem? Elas vão se tornar adultos e vão ler o jornal e vai ter um anúncio. Pede-se um funcionário que seja criativo, dinâmico e com iniciativa. Só que todos os seres humanos são assim, menos o Joãozinho. Porque o Joãozinho aprendeu desde pequenininho o quê? Que ser criativo não é bom, que ser curioso é péssimo. Então o que acontece com a iniciativa dele? Então ele vai para o emprego novo e faz o quê? Fica esperando alguém dizer o que ele tem que fazer. E as pessoas dizem, as coisas são feitas assim. E Joãozinho faz exatamente como eles dizem. Totalmente diferente de um outro cara que chega lá. E cara, por que vocês fazem desse jeito? Por que não faz assim? Não, porque a gente sempre fez assim. Sim, mas se fizer assim é melhor. Não, há 30 anos a gente faz assim. Sim, mas se você fizer desse jeito, você ganha tempo, ganha dinheiro, ganha isso, ganha aquilo. Aí ele é promovido. Você faz assim também? Ou você é igual ao Joãozinho? Fica esperando alguém te dizer como é que faz as coisas. Fica bem quietinho, esperando outra pessoa tomar iniciativa. E se tiver um problema, você cala a boca, não fui eu. Como você é? O que foi que você aprendeu? Entenderam como funcionam as necessidades? Então, você tem essas necessidades. Toda vez que elas surgem, você tem o quê? Que agir para buscar o quê? A satisfação e a redução da tensão. O problema é que nem sempre isso dá certo, né? Você tem a necessidade, tem a sensação, aí tem a ação, aí quando você deveria ter aquilo, não acontece. Lembra? Você come 10 pedaços de bolo e a fome não passa. Qual o problema? Exatamente. Em vez de satisfação, você tem a insatisfação. E a insatisfação tem um nome. A gente chama, ela pode acontecer por 3 motivos, né? O primeiro é demora. Você chega em casa, e aí, o jantar está pronto? Não, daqui a 5 minutos. Poxa, o jantar não está pronto, eu estou morrendo de fome. Por que você reage assim? Porque quando você está com fome, você está com fome agora. Quando você estava na barriga da sua mãe, você não sentia fome. Por quê?
Porque toda vez que acontecer necessidade, instantaneamente você era atendido. Então você nunca experimentou isso. Quando você sai da barriga da mãe, você vai ter que esperar. Então, quando você sente aquela coisa ruim, você chora até ela lhe dar a comida, certo? O nome disso é frustração. Tá? A frustração é o que acontece quando as suas necessidades não são satisfeitas. Então a sua tensão aumenta e fica muito desagradável e a gente sofre. Então a frustração é um sofrimento? É. Então nós temos por demora, contrariedade. O que é isso? Você chega em casa, o jantar está pronto? Não, não tem comida hoje. A frustração é maior ou menor? A demora é muito desagradável, mas você sobrevive. Porque você sabe que daqui a pouco você vai ter. Mas você não tem jeito. A frustração é maior? O conflito é um terceiro tipo. É o seguinte: você tem duas opções e tem que escolher uma, não pode ter as duas. Você quer frango ou quer carne? Ah, eu quero os dois. Não pode. Ou é frango ou é carne? Mas eu quero os dois. Não pode. Tem que escolher um. Aí você fica, meu Deus, qual que eu escolho? Eu quero os dois, eu quero os dois. É uma sensação desagradável? É a frustração por conflito. Tá bom? Os três causam frustração. Quando a frustração ultrapassa o nível de tolerância, o que acontece? Nós temos a desorganização do comportamento. Deu para entender? Então, a principal causa da infelicidade humana é a maneira com que se lida com a frustração. A frustração faz parte da vida? Sim ou não? Todo mundo passa por ela? Todo mundo vai ter que esperar alguma coisa algum dia? Todo mundo vai ter um problema algum dia? Tipo assim, não pode ter isso? Vai. Todo mundo tem conflitos? Agora, como é que você lida com isso? Então, ser feliz é não ter nenhum problema? Não, todo mundo tem problemas. A frustração é o nosso problema. Então, todos nós temos frustrações. O que nos torna infelizes, então? É o que, gente? É a maneira com que lidamos com as frustrações. Tá? Quais são as principais reações à frustração? A mais comum chama-se agressão. Lembra? E aí, o jantar está pronto? Não. Poxa, o jantar não está pronto. O que é isso? É uma agressão, né? Você grita. Quando é o marido, poxa, eu vou trabalhar, você fica sem fazer nada o dia inteiro, eu chego, o jantar não está pronto. É a principal reação à frustração. É ou não é? Quando você está com fome, você fica com mau humor, né? Quando alguém faz uma coisa, você chuta o balde. Lembra disso? Sabe como é que você aprende a fazer isso? Você aprende com mamãe e papai. É, sério. Lembra? Você era pequenininho e tropeçou e bateu a cabeça na porta. Aí você está com dor, certo? Não é ruim ter dor? É péssimo. Dor é uma grande frustração, é ou não é? Aí a mamãe, para aliviar a sua frustração, faz assim: porta má, porta má, porta má. Lembram disso? É ou não é? Aí, quando você está batendo na porta má, a frustração diminui? Diminui. Porque a frustração não é uma energia? Lembra? A tensão, aí a frustração aumentou. Quando você bate na porta, a energia diminui? Diminui. Aí você fica mais calmo, fica? Então você está muito zangado, você chuta o balde. O que acontece? Dá um alívio, não dá? Então a frustração, a agressão alivia a frustração? Sim ou não? Sim. Muito, alivia muito a frustração. O problema é que você chegou em casa e o jantar não está pronto. Aí você dá um tabefe na sua mulher. Alivia a frustração? Alivia ou não alivia? Porém, você irá se divorciar. Você aliviou a frustração, mas adquiriu um problemão. Então, a agressão é a melhor forma de lidar com a frustração? Mas quem aqui já usou? Olha, levanta o braço. Quem já usou a agressão para aliviar a frustração? Dá um soco na parede, bate a cabeça na porta. Na hora que você bate a cabeça na porta, alivia a frustração? Mas depois vai dar uma dor de cabeça miserável, mano. Você dá um murro na parede e quebra o dedo.
Na hora que você bateu, o alívio foi maravilhoso, mas e o dedo? Compreenderam? O pior é que a agressão não é a única maneira que a gente costuma fazer. Tem uma pior, bem pior do que a agressão. É a agressão deslocada. A filha chega pro pai e pergunta: papai, posso ir ao baile? Ele diz: não. Aí ela sai. E o irmãozinho dela vem no corredor, tropeça nela, ela tá numa bofetada. Pá! Aí o pai pergunta: por que você bateu no seu irmão? Ah, ele me machucou. Foi por isso que ela bateu? Se ele tivesse dito sim, ele podia pisar no pé dela, fazer o que quisesse, que ela não ia sentir nada. Por que foi que ela bateu no irmão? Porque como ela não podia agredir o pai, que era a fonte da frustração, ela transferiu e agrediu o primeira desculpa que teve. A gente faz muito isso? Vamos voltar para a situação anterior. O marido chega em casa e pergunta: o jantar tá pronto? Não. Poxa, eu saio para trabalhar, você fica à toa e o jantar não tá pronto. Só que antes de chegar em casa, ele parou na esquina, comeu 2 pastéis e uma Coca-Cola. Ele tá com fome? Mas por que ele está agredindo a mulher? É porque no trabalho o chefe dele fez uma advertência. E ele: pô, não, senhor, é claro, o senhor tem toda a razão. Foi muito... Aí, só que aquilo por dentro fez o quê? Alguém gosta de sofrer uma repreensão? Não. Então ele segurou a frustração por dentro e despejou toda em cima de quem? Da mulher dele. Vocês acham justo isso? Você acha justo a mulher pagar pelo problema que o chefe fez? A gente faz isso? Ah, desculpa, é que foi um dia estressante. Isso é desculpa? Seu dia foi estressante e você agride seus filhos. Isso é desculpa? Isso é justo? Então, seu dia foi mal na escola, você xinga sua mãe. O que sua mãe tem a ver com isso? Seu dia foi mal, você é grosseiro com todo mundo. Isso é justificativa? Não, o nome disso é agressão deslocada. E às vezes a gente faz isso de tal maneira que não sabe mais por que faz as coisas. Você agride sua família, não sabe por quê? Por que você faz isso? Ah, porque está infeliz com você mesmo? E daí? Isso é uma explicação plausível? O pior que a gente faz tanto isso, chega no psicólogo e o quê? É a sua maneira de lidar com a frustração. É uma maneira boa? Alivia a frustração, mas faz sua vida miserável. Porque você não tem bons relacionamentos, seus casamentos não duram nada, acabam, e você: por que meu casamento acabou? Pô, quem aguenta isso? Quem que aguenta? Sim, mas o que eu vou fazer com a frustração? Faça outra coisa. Eu não tenho culpa que sua vida é ruim. Você vai despejar em mim? Eu sou sua cliente, tá? Eu vou comprar uma passagem aérea. Aí você brigou com seu marido e me trata mal? Que culpa eu tenho que seu casamento é ruim? Imagina pior se você for dentista. Você é dentista e eu vou fazer um casamento de canal. Que culpa eu tenho se sua vida é ruim? E se você for cirurgião? Neurocirurgião, já pensou? Você vai fazer uma cirurgia de cérebro e o cara brigou com a mulher antes de sair. Como é que vai ser seu dia? E se for na medula a cirurgia? Você pode ficar paralítico por quê? Porque a mulher do cara não cozinhou direito. E você fica paralítico. Vocês acham justo isso? Vocês não cobram do médico isso? Vocês não cobram do dentista? Por que não cobram de vocês mesmos? Por que o médico não pode fazer isso, o dentista não pode fazer isso e vocês podem? Brigou com a namorada e você é grosseiro, mal educado. Por que não cobra de você mesmo? Se você não começar a cobrar de você mesmo, você vai chegar a essas profissões e vai ser extremamente perigoso para outras pessoas. Esse também é muito comum, sabe o que é? Quando você era pequenininho e não conseguia alguma coisa, você gritava, né? Eu quero! Aí você chega na idade adulta e eu queria isso, mas eu quero! Como é o nome disso? Infantilidade, você está regredindo na infância e copiando chantagem emocional, uma série de comportamentos que você faz, imitando o quê? A infância. Igualzinho quando você era criança. Porque quando você fazia aquilo, aliviava a frustração, lembra? Aí você continua fazendo o resto da vida. O nome disso é regressão. Fixa, olha gente, se eu falar todos, tem um montão. Não vai dar pra gente pegar. São pelo menos 27, tá? A apatia, né?
Você não consegue, você quer? Ai, não quero saber de nada. Então eu não brinco mais. Eu não brinco mais, não quero mais saber. Conhece essa? Né? Estraga toda a brincadeira. Tá? O pior, que esses até são bonzinhos, sabia? Porque são as formas diretas de lidar com a frustração. São mais fáceis de reconhecer. Alguém se reconheceu em algum? Levanta o braço. Não é fácil. Quando entra nos mecanismos de defesa do ego, aí complica. Racionalização. Eu não passei no vestibular porque as provas foram muito mal formuladas. Eu não consegui aquela promoção porque tem uma panelinha e ninguém consegue. Eu não dei certo porque esse país é uma porcaria. Os impostos e tal. Como é o nome disso? É uma maneira de se lidar com a frustração. A culpa não foi minha. De jeito nenhum. Foi os outros. Eu não dei certo porque as pessoas são mais. Não simpatizam comigo. Ficam me atrapalhando. Como é o nome disso? Racionalização. Então, para você não se sentir frustrado, a culpa é dele. Ó. Olha só. O cara é o culpado. Ó. Eu sou ótimo. Não tem nenhum problema. Tudo deu certo, deu errado por causa dele, olha só. Então você racionaliza. Para quê? Para diminuir. Não, eu não sou responsável por nada. Esse explica o bolo, né, mãe? O que é compensação? O que é compensar? Eu quero a atenção do meu marido. E ele é muito ocupado, não me dá atenção. Então isso dá frustração? Dá ou não dá? Para compensar isso, tem uma outra coisa que eu gosto muito: comer bolo de chocolate. Comer bolo de chocolate é bom? É gostoso? Então, eu estou com fome de atenção. Não tenho, eu como um bolo de chocolate. Na hora que eu estou comendo bolo de chocolate é bom? Mas quando eu acabo de comer o bolo, o que acontece? A fome passa? Não. Porque eu estou com fome de bolo? Não, eu estou com fome de quê? De atenção. Mas na hora que eu como o bolo, diminui, não diminui? Aí eu como outro pedaço de bolo, 2. Na hora que eu estou comendo bolo, é bom? Diminui a frustração? Mas quando eu acabo de comer? Por quê? Eu estou com fome de bolo? Não. Aí eu como 10 pedaços de bolo. Não cabe mais nenhum bolo. O que acontece com a fome? Continua. O que vai acontecer? Eu vou engordar horrores e vou continuar com fome. O nome disso é compensação. Tem jeitos piores, né? Você pode ir no shopping comprar, lembra? Tá deprimida? Vamos comprar? Na hora que você está comprando, não é tão agradável. Então a gente vai no shopping e extravasa as frustrações. Você compra uma blusa que não vai usar, compra um sapato que não vai... e gasta um dinheirão. Na hora que você está gastando e comprando as coisas, é bom? Na hora de pagar também é? Você precisava de tanta coisa assim? Por que você comprou tanto? Porque você estava com fome de alguma coisa. Então o nome disso é compensação. Explicou o bolo? Por que você come tanto e nunca passa fome? Por que você faz certas coisas e não consegue parar? Você está tentando compensar alguma coisa. Projeção, né? A sua vida é péssima. E você se projeta na vida do Edward Cullen. Lembra? Crepúsculo, você vira fã, você respira, fica visitando a casa do cara, a vida do cara, porque sua vida é muito péssima, então a vida dele é bem melhor. Então, você projeta, vive aquele mundo, né? Fuga, isso é muito interessante. Você tem uma prova muito importante e na hora tem uma dor de cabeça terrível e não pode fazer a prova. Eu tinha um amigo que ele estava noivo há 8 anos. Quando marcou a data do casamento. Quando chegou perto, faltavam uns 3 dias para a cerimônia, ele teve uma erisipela, um troço no pé, assim, um eczema, enorme, que espalhou no corpo todo, e ele não podia usar o paletó, um negócio muito feio. Foi no dermatologista e resolveram adiar a cerimônia. Então adiaram, assim, para ele se tratar. Aí adiaram, ele começou a se tratar, foi melhorando. Quando ficou bom no troço, marcaram nova data. 5 dias antes, voltou. Espalhou no corpo todinho. Ele teve que adiar 3 vezes o casamento. Na 4ª vez ele casou com outra mulher. O que era aquele troço que ele estava tendo?
Era o quê? Fuga. A gente faz isso? Faz ou não faz? Você tem que enfrentar alguma coisa e inventa um subterfúgio para fugir da situação, para você não enfrentar a frustração. Tá? Então, por exemplo, você tem que fazer o vestibular. Está com muito medo de não passar. Não é? Porque não passar, você vai ter que enfrentar. Não fui capaz de passar. Minha mãe dizia que eu era fracassado. E um monte de coisas, né? Não é uma frustração forte? O que você faz? Na hora da prova dá um branco, você não lembra nada. Foi nervoso. Como é o nome disso? Ah, não foi culpa minha. Eu estudei muito, mas deu um branco. Pagou tudo. A gente tem branco que quer pagar tudo? Ah, foi nervoso, foi estresse. Pensa bem, qual é o nome disso? É uma maneira de não enfrentar a frustração. A gente tem medo de fracassar? Tem. Se o medo de fracassar for muito, muito grande, você arruma um jeito de fugir. Se você não fizer a prova, você tem uma desculpa válida para dar para os outros, certo? Agora, se você fizer a prova e se der mal, não passei. É pior? Você acha que é pior. Agora, você não sabe se vai passar ou não, certo? Se você estudou bastante, pode ser que você passe. Agora, quando você tem o branco e foge, você não tem certeza se vai passar ou não. Porque, veja bem, quem não tenta, com certeza não consegue. Mas todo mundo que conseguiu, tentou, certo? Então, esse é um fato. Então, se você não tentar, você não sabe. Pode ser que você fracasse. O que você faz se você fracassar? Se você chutar o balde, o que pode acontecer? Você pode machucar o pé, certo? Deixa eu botar mais um aqui. Negação. O que é negação? O filho chega em casa, com a pupila dilatada, começa a sumir coisas em casa e tal, e a mãe não percebe nada. Um dia a polícia chega para pegar ele. O que foi que aconteceu? Eu não sabia de nada, a verdade é burra. É um problema de burrice? Qual o problema que ela tem? Ela não queria? Então, como é o nome disso? Negação, né? Um dia o marido chega em casa, olha, o casamento acabou. Será que não dava para perceber que o casamento já estava acabando? Pensa bem, é uma surpresa? Existe surpresa assim? Quantas vezes a gente faz isso? Alguém se viu em alguma dessas? Levanta o braço. Agora, são as únicas maneiras de lidar com isso? Lembra que eu falei? Você tentou o vestibular, não passou. Chutar o balde alivia a frustração? Mas ajuda você em alguma coisa? Não. Existem só essas maneiras de lidar com a frustração? A felicidade não é uma estação onde chegamos, mas uma maneira de viajar, lembra? Ser feliz é não ter problemas? Não, a frustração faz parte da vida. O que é que cria a felicidade? Não é a ausência de problemas, é como você lida com os problemas. Então, bem, você é feliz? Sim. Você tem problemas? Tem. Eu fiz essa pergunta recentemente com uma jovem que a gente começou a atender antes de vir para cá. Eu perguntei: você é feliz? Não. Você tem problemas? Não. Acho que tem um pequeno problema no que você está dizendo. Você não tem nenhum problema. Eu disse, não. Você é feliz? Não. Não existe algum problema nessa situação? É uma situação nem impossível, né? Então ela é infeliz por natureza. Nós somos assim? Infelizmente, sim. Existem outras maneiras de lidar com a frustração? Sim. Por exemplo, essa. Existem pessoas que são assim. Quanto mais difícil, mais gostoso. Não é? Você tenta falar com a garota, não. Essa eu vou conseguir. Então, em vez de chutar o balde, o que ele faz? Intensifica os esforços. Ele pega a frustração e transforma em quê? Em reforço, em estímulo. Então, quanto mais difícil, mais ele gosta. Mas então, normalmente, quando os problemas acontecem, o que ele faz? Trabalha mais duro. Então ele faz vestibular, não passou. Pô, a próxima eu vou passar. Aí ele agora trabalha mais duro. Esse cara vai conseguir? Com certeza. Ele não perde tempo chutando balde, nem agredindo a mãe, nem o pai, coisa nenhuma. Ele pega a frustração, que é uma energia poderosa, é ou não é? E transforma em quê? Em estímulos.
Vocês conhecem gente assim? Eles dão um dinamismo enorme quando estão perto da gente, né? Ih, não vai dar certo. Ih, não vai dar certo, vamos nessa. Não deu certo, vamos tentar de novo. É aquela pessoa que sempre o quê? Consegue. Agora, é a única maneira? Não, tem outros também, quer ver? Então, esse aqui transforma a frustração em estímulo. Esse aqui é interessante, né? Ele é aquele cara que na firma acontece um problema absoluto, uma crise. Aí eles chamam o cara. Ele é ótimo em crise. Toda vez que tem uma crise, ele pega aquela energia da frustração, né? E joga na cabeça e transforma em criatividade. Gente, não está dando certo. Não, vamos pensar. Aí ele pega aquela energia e cria uma nova maneira de fazer as coisas. Tem ou não tem? Aquele cara que resolve os problemas. Não, vamos pensar. Então tá todo mundo desapavorado, correndo de um lado para o outro. Aí chega o cara. Não, vamos pensar. E arranja uma ideia. Por que em vez de chutar o balde, em vez de chorar, em vez de xingar a mãe do outro, o que ele faz? Ele pega aquela energia e transforma em criatividade. Esse outro aqui é bem interessante também, ó. No final do ano, eu vou comprar uma Mercedes. Aí viu? Vou comprar uma Mercedes, gente, tô ficando sabendo. No final do ano, vou comprar uma Mercedes. Aí chega no final do ano, o dinheiro não dá. Aí eu compro um Fusca. Aí o povo, e aí, cadê a Mercedes? Cara, não deu para comprar Mercedes, mas eu comprei um Fusca. Cara, a diferença de ter carro é um espetáculo. Esse carro é bom pra caramba, não quebra, é fácil manutenção. Olha, ter carro é muito bom. Eu andava a pé, agora eu tenho um Fusca. Que carrinho bom, carro bom. Mas no final do ano eu vou comprar uma Mercedes. Chega no final do ano, e aí, cadê a Mercedes? Não deu, cara, mas eu troquei meu Fusca. Agora eu tenho um Fiat com ar-condicionado, cara. Sabia que ar-condicionado é uma beleza? Aqui tem um calor danado, agora eu estou fresco. Olha que carro bacana esse. Ar-condicionado. Eu não tinha ar-condicionado. Agora que eu estou vendo a diferença. Mas no final do ano eu vou ter uma Mercedes. Ele vai ter uma Mercedes? Vai. Porque ele não perde tempo chutando balde. Ele podia ter feito: a minha vida não presta, eu não posso ter uma Mercedes. E xinga a mulher, xinga a vida de mau humor, porque eu não tenho Mercedes. Todo mundo tem Mercedes, eu não tenho. Ele perde tempo fazendo essas coisas? Ele vai ter uma Mercedes? Com certeza, ele vai ter uma Mercedes. Mas no caminho de ter Mercedes, ele viveu intensamente, muito bem a vida dele. Não desperdiçou um neurônio, não se divorciou da mulher, está muito bem de vida, está melhorando cada vez mais e vai ter uma Mercedes. Porque o que ele faz? Ele transforma as frustrações em metas. No final do ano tem uma Mercedes. Não deu para ter uma Mercedes. Bom, mas dá para ter alguma coisa? Dá para ter isso. Gente, olha, eu estou mais perto. Aí no outro ano, eu quero uma Mercedes. Não deu, mas olha, estou bem mais perto agora. Pode ser até que ele mude. A Mercedes não é tão legal. Eu adorei um Vectra, tá ótimo. Ele vai conseguir? Claro. Quantas pessoas vocês conhecem que lidam com a frustração dessa maneira? Eu pergunto, eles têm mais sucesso? Eles são mais felizes? Por que vocês não imitam eles? O primeiro passo é admitir que a gente tem um problema. Admitir que a gente faz as outras coisas. Para fazer o quê? Mudar. Então, vocês ouviram falar de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão. E ele ficou até mais famoso, porque ele é considerado o pai da ciência. E ele foi professor de um homem muito importante. Um homem que ficou muito famoso. E ele fez para esse homem um desafio. O desafio foi o seguinte: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O que vocês acham disso?
Sabe quem foi o homem que foi aluno dele? Alexandre o Grande. Porque ninguém nunca ouviu falar de Alexandre o Médium, viu? Né? Porque os médios... Alexandre o Grande, vocês ouviram falar? Pois é, foi para ele que Aristóteles propôs esse desafio. Se você conseguir isso, você será grande. E por isso vocês conhecem ele. Se ele não conseguir, ele será médium. E de médium, o mundo está cheio de médium, né? Não é médium, é médio. É mediocridade. É igual a todo mundo. Isso não, isso é ser diferente. Por quê? Zangar-se acontece? É necessário? Às vezes sim. Então não é que é proibido você se zangar, que é proibido você se aborrecer. Não é isso. Lembram? Se você fizer aí, o que vai desaparecer? Vai desaparecer a agressão, vai desaparecer a agressão deslocada, racionalização, compensação, todas aquelas coisas anteriores vão desaparecer se você fizer isso. Pode substituir zangar-se com qualquer coisa, tá? Então, se você vai sentir algo, tem que ser o quê? Com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo. Vamos lá. Quem é a pessoa certa? Quem é a medida certa? Hora certa, motivo certo e maneira certa. Pensem bem. Muitas vezes, os nossos filhos fazem alguma coisa errada, né? E você terá que castigá-los. Entendem isso? Qual é o objetivo do castigo? Vocês sabem qual é o objetivo do castigo? Sabe ou não sabe? Eu tenho tempo. A intenção é corrigir. A intenção é o quê? Educar, não é? Eu vou castigar você para você não fazer isso de novo. Você não vai esquecer isso e não faça de novo. Certo? Teoricamente deveria ser isso, certo? Mas se eu fico com muita raiva e faço isso na frente de todo mundo, o motivo continua sendo certo? Não. Eu digo que o motivo é corrigir você, mas a verdade é que é uma vingança. Você me aborreceu e agora você vai pagar por isso, miserável. É ou não é? E a gente pega e humilha e se vinga. Então, o que deveria ser um processo educacional vira o quê? Vingança. E a vingança corrige? O que a vingança costuma fazer? Gera maior agressividade. Então, o que é a pessoa certa? É realmente a causa. Então, muito bem. Eu tive aborrecimento no trabalho e brigo com minha mulher porque ela atrasou o jantar. Tá certo isso? Como é o nome disso? Agressão deslocada. Então, se eu estou zangado e a responsabilidade não é da mulher, o que eu tenho que fazer? Eu não posso deslocar minha frustração para ela. Eu vou fazer alguma coisa, outra coisa. Mas eu não posso jogar sobre a pessoa errada os motivos do meu sofrimento. Se a gente fizer isso, nossa vida será muito melhor. A probabilidade de relacionamentos positivos, desenvolvidos, plenos, será muito maior do que nós temos hoje. Então, chega uma jovem para mim, por que eu não consigo namorar? Aí eu fiz uma pergunta, será que não é porque você é chata? Pode ser. Se você for muito chata, você arruma namorado. Mas a gente bota a culpa nos outros, né? Se você é chata, quem é que pode mudar isso? Ela era chata mesmo. Quem é que pode mudar isso? Primeiro você tem que admitir que você é uma pessoa muito chata. Por que você é muito chata? Porque você reclama todo o tempo. Você acha que as pessoas gostam de gente assim? Então, minha filha, você é até muito bonita, mas ninguém aguenta. Então, de quem é o problema? É ela que não consegue namorado ou ela que não permite isso acontecer? Quantas vezes nós somos assim? Nós estamos jogando sobre a pessoa certa a nossa frustração? Se bem que jogar frustração em ninguém vale a pena, né? Medida certa. Intensidade. Então, muito bem. A sua mulher realmente atrasou o jantar. Isso é ruim? É. Aí você dá um gritão. Mas você está gritando porque ela atrasou o jantar ou porque seu chefe virou com você? Entenderam a intensidade? Então, muitas vezes, a gente exagera certas coisas. Muito bem, você está com as contas atrasadas.
Aí seu filho quebra o vaso do centro da mesa e você dá uma bofetada enorme. Você está fazendo isso para ele não quebrar mais as coisas, certo? Não, essa bofetada intensa te deixou muito aliviada das contas a pagar. Não é justo. A intensidade do castigo não foi proporcional ao acontecimento. Então, se você está nessa situação, é melhor você adiar o castigo ou pedir para outra pessoa castigar, porque você não tem condições de fazer isso corretamente. Nós fazemos isso? Nós castigamos a nossa família. Você vai falando do pai e da mãe, mas vocês castigam o pai e a mãe se a vida não está boa para vocês. Você faz a vida dela miserável. Você sabe que sua mãe detesta determinadas roupas. Então você está frustrado, você pega e veste só para... Como você está infeliz, você quer que todo mundo seja infeliz. Quer ver um exemplo? Sua amiga chega para você, e aí, o que você achou do meu cabelo? Horroroso. Mas... Não, estou brincando, foi mal. Eu achei uma gracinha, tá bonitinho. Você até está falando a verdade. Mas por que foi que você disse que estava feliz? Vamos falar sério, por que foi que você fez isso? Porque você é mesquinha. Você não estava se sentindo bem, ela chegou toda alegrinha, você ficou com raiva. Por que ela está alegrinha se eu não estou bem? Vamos diminuir isso? Aí você solta uma agressão. Agora ela está igual a mim. Infeliz igual. Você é mesquinha assim? Pensa bem se você não é. Se não faz as pessoas em volta de você infelizes para ficar tudo igual. Se vocês não ficam com raiva quando a pessoa está alegrinha demais. Porque o certo seria você se alegrar com a felicidade dos seus amigos, certo? Isso sim. Será que você consegue? Medida certa. Vamos lá, hora certa. Lembra que eu falei do castigo? Você faz na frente de todo mundo, o seu objetivo é educar? Não, o seu objetivo é vingança. Então, por exemplo, no centro espírita, a pessoa faz um erro, você, de público, fulano fez isso, isso não se faz. Você está fazendo para quê? Viu, safado? Viu só? Vai ver só, vai pagar por isso. Seu objetivo é sincero? Você tem o objetivo de educar. É uma crítica construtiva, mas só parece uma troca. É uma crítica construtiva? Se realmente fosse uma crítica construtiva, você vai brincar. Você não acha que está exagerando um pouquinho, uma forma e tal? Você está falando para ajudar a pessoa, não é humilhar. Entendeu a diferença? Então, você convidou um orador e não gostou do trabalho dele. Mas veja bem, foi você que convidou, o cara se ofereceu? Não, você convidou, não gostou? Você vai chegar de público, ó, foi uma porcaria, meu filho, não volta nunca mais. Vocês acham isso correto? Não. Então, você não convida de novo. Mas não vai humilhar a pessoa ou tratar mal. É uma questão de educação. Tudo tem o seu momento certo. Se os seus objetivos são. Deu para entender? O que é motivo certo? Bom, ele já sabe, né? Então você está brigando. Lembra? Por que você bateu no seu irmão? Porque ele me machucou. Foi por isso? Não. E maneira certa? É a forma. Temos formas e formas de fazer as coisas. As pessoas fazem algo que não gostamos e nós não queremos que continue. Nós podemos mudar isso? Podemos. Humilhando as pessoas, ofendendo as pessoas, agredindo as pessoas. Não. Então Alexandre, o grande, entendeu o desafio e se tornou o grande e não o médio. Entenderam? Porque ninguém conhece Alexandre o médio. Certo? Ou não vai conhecer nenhum de vocês médio. Só vai conhecer se vocês forem grandes. Tá? Bom, gente. Vocês notaram que o nosso tempo acabou? Não notaram? Mas acabou. E a gente teria várias coisas, então eu vou correr um pouquinho e vou para o final. Tá bom? Com essas coisas já foram úteis? A gente já fala de conflito, de neurose, que eram essas coisas. São interessantes, mas não são essenciais. Vamos à coisa importante, né? Em tudo aquilo que nós já falamos até agora, sobre os motivos do comportamento, deu para entender alguma coisa do nosso comportamento? Essa é uma aula básica de psicologia, para tentar explicar para os alunos qual é a origem dos comportamentos. É claro que tem coisas mais complexas, tem mais aprofundamento, o que é uma neurose, o que é uma psicose. Mas com essa base, já deu para a gente visualizar um pouquinho a gente? Tá?
E com esta informação, a gente faz uma coisa muito importante. Essa frase aqui é uma frase do pensamento árabe. Ninguém pode prejudicar você a não ser você mesmo. Ninguém pode mudar você a não ser você mesmo. Vocês concordam com isso? Então, o primeiro passo para você resolver um problema é admitir que tem um problema. Se você não admite que tem um problema, como é que você vai resolver? Então, o primeiro passo é a gente saber que nós somos a causa do nosso problema. Analisar a nós mesmos para poder fazer a mudança. Entendeu? Porque a gente não pode mudar o que acontece ao nosso redor. O que a gente pode mudar? Nós mesmos. Carl Rogers é o pai da psicologia humanística. E ele tem o seguinte pensamento: a causa do nosso sofrimento não está fora de nós, está dentro de nós. Por exemplo, trauma de infância. Muitas pessoas têm, mas todas as pessoas reagem igual. Tem pessoas que passaram por um estupro na infância e se desenvolvem bem. Outros paralisam o desenvolvimento. A causa é o estupro? Não. Porque muitas pessoas passaram por isso e nem todas ficaram doentes. Qual é a causa do sofrimento? É como você se sente a respeito de alguma coisa. Então, a gente não pode mudar os acontecimentos externos, podemos? Mas a gente pode mudar como a gente se sente a respeito deles? Então, as pessoas resolvem te humilhar. Isso pode acontecer? Mas você escolhe se você vai permitir isso ou não. É ou não é? Então, não são as pessoas que vão dizer se você é um fracasso ou não. Quem é que vai dizer isso? Você mesmo. Porque as pessoas fazem muitas coisas. A inveja existe? Existe. A perseguição existe? Existe. A perseguição religiosa existe? Existe. Isso depende de você? Não. Mas como você vai reagir a ela depende de quem? Você pode deixar que eles ganhem ou não. Então, o seu bem-estar, quem decide é você. Esse é o frontispício do Livro dos Espíritos, né? Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Isso é o Livro dos Espíritos, que é um dos motivos de vocês estarem aqui, não é? Então, aqui você contém a base da doutrina espírita. Então, vamos repetir esse pedacinho que é muito importante. Poucas pessoas leem o significado. Aqui nessa página, a gente tem a colocação exata de tudo que o Espiritismo tem. Do que fala o Espiritismo? Imortalidade da alma, natureza dos espíritos. Então para onde vamos? Está aqui. Por quê? Também está aqui. Por que motivo? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Está tudo aí. Então, nós podemos ter uma explicação? Por que a gente sofre? Por que os homens não são iguais? Por que existe injustiça? Por que alguns sofrem e outros não? Por que alguns têm aptidão e outros não? Tudo isso a gente encontra aqui algumas respostas. Agora, só se a gente perguntar, certo? Se a gente ficar batendo a cabeça na parede. Então, um rapaz veio para um consultório de atendimento chamado... Eu não vou dizer o nome, porque ele está filmando. Então, estou sentindo uma coisa. O quê? Uma coisa. O quê? Uma coisa ruim. O que é uma coisa ruim? Descreva. Eu não sei dizer. Uma coisa ruim que não deixa eu respirar. Ele tentou suicídio 3 vezes. Porque não conseguia respirar. Então o problema dele era a falta de ar? Era um problema pulmonar? Não. Ele tinha uma coisa ruim que ele não sabia dizer o que era, que estava dentro dele, que não permitia ele respirar. Ele não sabia nem dizer o que era. Ele tem um problema? Um grave problema. Ele não sabe nem dizer o que está sentindo. Ele não sabe nem descrever. Ele se perdeu de tal maneira que não sabe descrever o que está sentindo. Por quê? Porque ele nunca parou para fazer perguntas. Lembra? Você faz as coisas sem pensar nada. E chega um momento em que você está muito infeliz e olha assim, eu estou infeliz demais e não sei porquê.
Aí você, por favor, psicóloga, me diga, por que eu estou infeliz? E a psicóloga sabe? Alguém sabe a resposta? Sim, você. Só você sabe a resposta. Mas para você achar a resposta, tem que parar e pensar a respeito de quê? Então, no capítulo 12, fala da perfeição moral. As virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo e os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Então, nós temos a pergunta 919. Qual o meio prático, olha só, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir ao mal? Não é tudo que a gente quer? Melhorar de vida, ser feliz e resistir ao mal, que é o sofrimento, correto? O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Não é tudo que a gente quer? Não é tudo que a gente quer? E os Espíritos deram resposta. Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Não disse que era seguir Jesus, não disse que era fazer o bem, não disse. Qual é a resposta para a felicidade e a ausência do mal? Não é rezar, é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Não é o que a gente estava falando até agora? Quais são os motivos do seu comportamento? Porque se você não sabe por que está fazendo alguma coisa, você pode mudar? Não. Você vai repetir de novo. Você pede desculpa. Adianta pedir desculpas? Não. A única coisa que realmente funciona é o arrependimento. Que é o quê? O reconhecimento das ofensas e a proposta de modificação. Culpa ajuda? Não. A culpa, sabe o que significa culpa? Significa eu mereço sofrer. E só. Deus quer isso da gente? O que interessa a Deus você ficar paralítico numa cama? Nada. O que ele ganha com isso? Absolutamente nada. Então, Deus quer que você sofra? Não. Quem é que quer sofrer? Você mesmo. Então, por exemplo, nós trabalhamos, nosso professor de psiquiatria era também o diretor do Instituto Médico Legal no Rio de Janeiro. E ele levou vários alunos para fazer um estágio lá, e naquela época tinha aquela perícia. Então, antigamente, você não tinha divórcio, você tinha separação judicial. Então, se você demonstrasse maus tratos, etc., o juiz te dava essa separação. Então, chegou uma jovenzinha toda arrebentada. O marido bateu muito nela. Então, ela foi pedir uma separação judicial e foi fazer um exame de corpo de delito. Então, os estudantes fizeram o exame, deram um laudo para ela, comprovando os maus tratos, e ela foi no juiz para se separar. Tudo bem. Passou 2 anos, ela apanhou de novo e voltou. Ela tinha arrumado um namorado e o namorado bateu nela. E ela foi lá pedir a separação. 6 meses depois ela voltou, apanhou de novo. Ela arrumou outro namorado e o namorado bateu nela. Pergunta: essa mulher gosta de apanhar? Não, se ela gostasse, ficava com o primeiro marido, lembra? Se ela gostasse de apanhar, ela ficava com o primeiro que batia. Ela gostava de apanhar? Não. Tanto não gostava que se separou 4 vezes. Segunda pergunta: todo homem bate em mulher? Não. Por que ela... Aí a terceira pergunta: ela tem muito azar? É essa a resposta dela? Não. Qual é o problema dela? É que se ela entrar numa sala com 100 homens, ela vai se aproximar de quem? Justamente daquele que bate em mulher. Por quê? Porque ela acha que merece. O nome disso é culpa. Quando você acha que merece sofrer, o que você faz? Você cria todas as circunstâncias para sofrer. Não é culpa de Deus. Não é culpa dos espíritos. É culpa. E ela é sua. Os espíritos superiores querem isso de você? Querem o seu sangue? Querem o seu sofrimento? Eu ouvi o povo falar que espírito adora sofrer. Eu não gosto. Tenho horror ao sofrimento. Ainda mais se hoje tem anestesia, tem um monte de remédio. Eu não quero sofrer nada. A gente não tem que sofrer dor nenhuma. Isso é absurdo. O nome disso é masoquismo. Então nós não temos que sofrer nenhuma dor. O que a gente tem que fazer? Então o que o Espiritismo pede é o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? É diferente de culpa? Totalmente. Então, quando você diz assim: eu sou culpada, venha, bate, pode bater.
que é arrependimento? Reconheço que errei, não farei isso novamente, nunca mais. E se eu puder, eu vou reparar. Não é assim que funciona o arrependimento? Você repara o que fez. E se você ficar aleijado numa cama, vai conseguir reparar? Não. Chico Xavier diz que só tem uma maneira de evoluir. É através da desidratação. Só desidratando você cresce espiritualmente. E tem duas maneiras de fazer isso. Ou você chora ou você sua. Qual você escolhe? Você chora de dor ou sua com trabalho? O que vocês preferem? Então nós podemos trabalhar para reparar nossos erros ou podemos sofrer pra caramba. É uma escolha pessoal. Então como é que a gente faz isso? Para saber, para fazer a mudança. Só que Allan Kardec achou complicado, né? Reconhecemos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Como é que a gente faz isso? Se fosse tão fácil, todo mundo fazia, certo? Aí tem uma mensagem de Santo Agostinho, ela está pequenininha de propósito, vocês pegam o livro dos Espíritos e leiam. É uma mensagem de Santo Agostinho, uma das mais lindas da codificação, que começa assim: fazei o que eu fiz quando vivi na Terra. Aí ele dá uma receita de como atingir o autoconhecimento. Ficaram curiosos? Tem livros espíritos no centro, não tem? Todo centro espírita tem um livro de espíritos, você pode pedir emprestado e ler a mensagem de Santo Agostinho. Vocês podem transcrever a mensagem de Santo Agostinho, vocês podem pregar ela no espelho, vocês podem ler todo dia e talvez, quem sabe, pode ser que vocês consigam. É claro, ó, que existem algumas características. Então, o nosso interior é como uma selva, né? Densa, perigosa. Lembra? Por isso a gente foge, a gente nega. Então, para você fazer esse mergulho, precisa de coragem. É um fato. Lembra? Admitir que tem um problema precisa de muita coragem, não é não? Muita. Mas que diferença faz entre a pessoa corajosa e a pessoa covarde? O que o corajoso tem que o covarde não tem? Vontade? Isso não é medo? Não. O corajoso também tem medo. Só que apesar do medo, ele tenta. O covarde não tenta. Por quê? Porque o corajoso, ele acredita que consegue. Então, apesar do medo, ele tenta. Então, quem tenta é aquele o quê? Que confia em si mesmo. Então, eu acho que eu consigo. Aí ele tenta. Pode ser que ele não consiga. Mas todas as pessoas que conseguem, o quê? Tentaram. É ou não é? Todo que conseguiu, tentou. Pelo menos uma vez. Agora, quem não tenta, não consegue nunca. Agora, como é que a gente adquire autoconfiança? Começa com uma autoimagem positiva. Se você acha que você não presta, você não confia em você. Se você não confia em você, você não tem coragem. Se você não tem coragem, você não faz as perguntas certas e não descobre por quê. É uma questão de autoimagem. E a nossa autoimagem é boa ou ruim? Lembra? Amar ao próximo como a si mesmo. Ah, isso é velho. Ok, vamos traduzir de uma maneira diferente. Você está andando na rua e um homem lindo, alto, louco, forte, bonitão, chega para você e diz: eu te amo. O que você faz? É pegadinha? É muita areia pro meu caminhão, aí tem coisa. Por que você pensa assim automaticamente? Por que você não acredita? Ele não pode se apaixonar por você? Por que não? É o seguinte, eu sei quem eu sou e eu não presto, então ninguém pode me amar. Se me conhecer mesmo, não vai me amar. Então a gente vive com medo. O que é o ciúme? Você tem certeza que se ele conhecer você, não vai te amar. Então você fica com medo toda hora que ele te larga. Você fica com tanto medo que ele larga mesmo, porque você inferniza a vida do cara tanto, que ele acaba. Tudo bem, eu desisto. Desiste, Senhor. Veja bem se não é assim. Então você inicia um relacionamento
E não acredita que o outro possa te amar. Então você fica sempre testando, sabe? Não, ele vai me largar agora. Não, agora ele larga. Agora ele vai. Um dia ele larga. Eu não disse? Sabia que isso ia acontecer. Na verdade é o que você sempre quis, desde o início. E agiu de tal maneira que isso acontecesse. Porque sua autoimagem é muito ruim. E uma autoimagem muito ruim é incompatível com a felicidade. Porque mesmo que ela bata na sua porta, você não abre. Por quê? Porque eu não mereço ser feliz. Porque eu sou má. Porque eu sou ruim. Porque eu sou feia. Qualquer motivo que você queira dar. Pensa bem nessa. E a gente não deixa de jeito nenhum a amizade se desenvolver. Não deixa de jeito nenhum o amor se desenvolver. Não deixa as coisas boas acontecerem. Não permite. A gente nem vê as coisas em volta. A gente fica assim o tempo todo. Eu tive um paciente, um rapazinho, e um dia ele chegou para mim e disse, poxa, as pessoas estão diferentes comigo. Estão diferentes com você? Sim, está todo mundo agindo diferente comigo. Estranho. Estão me cumprimentando, estão falando comigo. Nunca falaram comigo antes. Você tem certeza disso? Sim, é óbvio. Nunca ninguém falou comigo. Eu entrava e ninguém me olhava na cara. Agora todo mundo olha para mim, pergunta como eu estou, estão me olhando. O que está acontecendo? Coisa estranha. Você tem certeza que as pessoas estão mudando? Você me permite fazer uma coisa? Eu gostaria de convidar, posso convidar algumas pessoas para vir? Sim. Aí eu convidei um irmão dele, um amigo e um outro parente. E a gente estava junto, aí eu perguntei, disse, olha, o fulano aqui está dizendo que vocês estão muito diferentes com ele. É verdade? Não. Ele que está diferente. Ele sempre entrava na sala de cabeça baixa, não olhava para ninguém, não falava com ninguém, ficava na dele e a gente também. Agora ele levanta, olha pra gente e tal, cumprimenta e a gente também. Aí, você acha isso, fulano? Eu não me sinto diferente. Aí eu perguntei para os outros, ele está diferente? Tá, muito diferente. Então, você já parou para pensar nisso? Não, nunca parei para pensar nisso. Será que eu estou diferente? Talvez seja você que esteja diferente e não as pessoas. Será que não é esse o seu problema na sua vida? Estou falando para vocês. Talvez seja esse o problema. Talvez não sejam os outros que sejam diferentes. Seja você. Então, como é que a gente constrói uma autoimagem melhor? O Espiritismo dá uma ajudinha boa, sabe? Como a gente consegue desenvolver uma autoimagem melhor? Então, por pior que seja a sua autoimagem, existe uma técnica que faz com que você se sinta melhor. E ela funciona sempre. E não é uma técnica nova. Jesus já falou disso há muito tempo atrás, tá? O Espiritismo só fala de uma maneira diferente. Fora da caridade não há salvação. Então, digamos que você começa um trabalho assistencial qualquer. Mesmo que você odeie pobre, pode ser que você deteste, não tem problema, acontece. Eu odeio pobre, mas você vai ali e dá sopa a si mesmo. Né? Você vai lá e ajuda a si mesmo. O fedor é horroroso, eles são péssimos, são feios, mas você insiste e faz isso. À medida que você insiste e faz alguma coisa, qualquer, acontece um fenômeno estranhíssimo. Não é que os espíritos superiores baixam, não é Jesus que é pro seu coração, nada disso. É um fenômeno muito mais simples. À medida que você insiste em fazer alguma coisa assim, um dia você olha no espelho e diz assim, poxa, até que eu não sou tão miserável assim. E à medida que você começa a fazer alguma coisa sem receber nada em troca, você começa a se sentir diferente com relação a si mesmo. Poxa, eu não sou tão ruim como eu pensava que era, eu até tenho coisas boas. Poxa, eu até posso ser melhor. E aí você começa a fazer o quê? Mudar a sua autoimagem. Então, quando você começa a fazer algo por alguém, por isso todo centro espírita tem um trabalho assistencial. Já notaram? Vocês sabiam que os espíritas são responsáveis por 1/3 da ação social do Brasil? Sabe quem são responsáveis pelos outros 2/3? O governo. Os espíritas são responsáveis por 1/3 da ação social do Brasil. Ah, mas a Igreja Católica faz com o dinheiro do Estado. Né? Bolsa Família. Muitas igrejas protestantes distribuem Bolsa Família. Quem é que paga? Agora, nas atividades sociais espíritas, quem é que paga? Os espíritas. Raras são as obras assistenciais que contam com subvenção governamental.
Por que todos os espíritas produzem, todo centro espírita produz uma obra assistencial? Por causa disso. É uma chance que você tem de começar um trabalho. E à medida que você começa esse trabalho, mesmo que você não goste, mas você insiste, você começa a mudar a sua autoimagem. No momento em que você consegue mudar a sua autoimagem, você adquire confiança. Quando você adquire confiança, você adquire coragem. E com coragem você faz o quê? O mergulho interior e começa a sua mudança para ser feliz e resistir ao mal. Ok? Então, o nosso tempo acabou. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Nós agradecemos a Beth pelo carinho, pela disposição que ela sempre tem, né? Essa força que um dia eu vou descobrir onde que ela arruma isso, ela vai ganhar um pouquinho também. Se deixar ela aqui, ela vai falar o dia todo, a noite toda, e se vocês ficarem em volta dela perguntando, ela vai continuar respondendo. É uma criatura incansável. Essa disposição, né? Esse carinho todo que ela tem pelo movimento espírita é algo contagiante, que faz bem a todos nós, que a gente possa aprender com esse dinamismo dela, com essa vitalidade que ela tem, né, em torno desse trabalho que ela desenvolve com muito carinho, com muito amor, né? O pai já realizava isso, está no nosso coração. Geraldo saudosamente permanece na nossa alma, né? Uma alma que é muito querida para nós, porque ele deixou de ser, apenas nós não visualizamos mais. A Ana, com todo o seu carinho, sua sensibilidade, e a Anete, com esse dinamismo, essa força, essa vitalidade que nos encanta. Que ela leve da gente, desse grupo, desse movimento, o nosso carinho, nosso respeito e o nosso desejo de que isso nunca cesse, de que ela consiga continuar esse trabalho. Como ela mesmo disse, né, claro que não deu tempo dela falar tudo que ela gostaria, mas também a proposta nem é esgotar o assunto mesmo, porque eu acredito que esse assunto é ilimitado, né? A proposta espírita não é algo que se conclui, são sementes que são lançadas para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente refletir, e a partir dela nasce um outro universo em cada um. Para cada um de nós que recebemos essa mensagem hoje, o efeito disso vai ser muito diferente. Cada um vai tirar um monte de conclusões, vai fazer a sua proposta de vida, e é essa a mensagem da doutrina. Não é concluir nada realmente. Então, ela realmente fez um trabalho conosco, e esse trabalho são sementes que foram lançadas, que vão ficar no nosso coração. A proposta do encontro desse ano é a que está aí nessa capa, né? Qual é o limite? Engraçado que ela falou realmente exatamente disso, né? Os dois jovens aí na ponta da pedra, descobrindo, né, a sua responsabilidade diante dos limites da vida. Então, qual é o limite? Você é que vai aprender consigo mesmo, com o teu conhecimento, com o conhecimento de si mesmo, quais são os seus limites, até onde você pode, né? O limite do abismo e da sanidade, onde que é que a gente termina, né? Tudo isso. Que a gente possa aprender, meditar bastante e levar. A gente ia fazer uma dinâmica de grupo, mas não tem necessidade, porque as dinâmicas ela fez toda no início e levou a gente a uma reflexão que a gente não sabia como seria o trabalho, toda a sua dinâmica, então não há necessidade do trabalho de grupo que ela já fez no início. Que a gente possa aproveitar realmente. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós deixamos aberto. Senão estaremos encerrando agora com a prece, depois o almoço, né? E a nossa gratidão aí pela presença de cada um, motivando esse encontro e também colaborando com esse momento nosso, momento de todos nós, né? Ninguém tem nada a observar, então tá bem, o silêncio bem cala consente, né? Diz o ditado popular. Então vamos lá, vamos à nossa prece para a gente encerrar esse momento. E o nosso muito obrigado mesmo a todos aqueles que participaram, né? Continuem motivando as suas mocidades, né? As casas espíritas, para manterem esse espaço aberto. É muito importante ter o espaço da mocidade aberto. É um momento de discussão, de reflexão, de formação, de conhecimento, de preparação para o trabalho espírita, que é infinito, né? Todos os trabalhadores, pelo menos a maioria, nasce desses trabalhos de mocidade, né? Para dar prosseguimento aí no
movimento espírita ao longo das suas vidas aí, né? O tempo vai passando e aqueles que vão ficando para trás vão deixando as sementes para aqueles que vão nascendo e crescendo aí junto com o movimento, né? Então motive o trabalho na Casa Espírita, convide os seus amigos, mantenha esse espaço aberto, que é muito importante. O número não é importante, mas o espaço aberto é muito importante. É isso que a gente tem que tentar fazer. Vamos à nossa prece então. Amantíssimo Senhor Jesus, Mestre amorável de nossas vidas, nesta manhã, mais uma vez, sob as luzes da doutrina dos Espíritos, nos reunimos para buscar o conhecimento, para preparar a nossa mente e o nosso coração para a nossa vida, para que possamos, Senhor, aproveitar melhor a existência terrena, esta pérola de luz que é a vida, oferecida para que todos nós possamos, através dessa riqueza infinita que são as oportunidades, os desafios, promover o nosso crescimento espiritual. As asas simbólicas da angelitude, Mestre, nascerão em nossas vidas através dos nossos esforços, da nossa luta, e um dia deixaremos a materialidade que nos prende no momento para ganhar as alturas do conhecimento, as alturas do sentimento e nos tornarmos co-criadores contigo na obra da criação. Por isso, Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, nós te agradecemos. Jesus, nosso Mestre, rogamos-te sempre o auxílio, o amparo nas horas difíceis, a motivação nos momentos de grande decisão, o estímulo necessário para que não sejamos criaturas retardatárias, ociosas, mas que, desafiados, tenhamos ânimo para nos mantermos de pé e prosseguirmos sempre. Que esta doutrina seja a baliza mestra a indicar-nos os limites e os caminhos por onde devemos trilhar neste mundo. Amigos espirituais queridos, que nos têm sustentado as horas difíceis, as horas alegres, que nos têm indicado sempre os caminhos que deveremos buscar, que nós possamos manter o nosso ouvido aberto, o nosso coração sensível, para ouvirmos os apelos sempre constantes desses que nos dirigem, desses que nos direcionam os passos. Fica conosco, amigos queridos, Jesus nosso Mestre, Deus nosso Pai, a nossa gratidão especial pelo Espírito Ivan de Albuquerque, que sabemos atuar nesta região auxiliando as mocidades. Que toda a pleiade amorável dos mensageiros de Deus permaneçam ao nosso lado. Fiquem conosco, nos envolvam, hoje, agora e para sempre. Assim seja.